Olá pessoal, nesse vídeo vou falar então sobre os cátaros e sobre o que a historiografia mais recente tem a dizer sobre eles. Estou baseado num vídeo aqui do canal Esotérica, tá? Bom, esse estudo, os estudos medievais, né, eles adquiriram um caráter mais científico, especialmente após o século XIX, tá? Antigamente, até então, era visto mais como uma coleção de antiguidades. Em 1849, então, Schmidt ele publicou um estudo sobre a história dos cátaros, que é a história que a maior parte das pessoas conhece hoje. Ou seja, é um movimento que teria origem nos Bogomílios, dos Balcãs, é uma heresia que foi perseguida pela Igreja Católica, dali que foi criada a instituição da Inquisição, a Inquisição contra os albigenses, né, para combater essa heresia. Ela é uma doutrina dualista, acreditava então na existência de um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau é o Deus do Antigo Testamento. Essa heresia surgiu ali no norte da Itália, no sul da França, na região do Languedoc, onde não se falava francês, se falava occitano, né? E teria raízes, então, esse movimento no gnosticismo do século II. Então, o homem ele está aqui nesse mundo material, numa prisão. Eles negavam a existência de que Jesus tinha vindo em corpo, em alma, né? Jesus tinha vindo apenas numa aparência, um movimento docetista, e pregavam uma vida ascética, baseada numa dieta vegetariana e em peixes. Eles argumentavam que não se podia comer carne, porque as criaturas nascidas da união sexual seriam seres reencarnados. Para eles, os peixes eles nasciam por geração espontânea, como era, aliás, a maior parte da Idade Média acreditava nessa questão. Né? Os próprios judeus eles não consideravam peixe como carne. Mais tarde, essas teses elas vão estar sendo expostas num livro chamado Livro dos Dois Princípios. E o Cátaro, que também era chamado Perfeito, né? No final da vida, ele recebia o sacramento que chamava Consolamento. Os cátaros eles se tornam um movimento bastante popular, se colocaram como uma contraposição à Igreja Católica e desencadeou a heresia, a cruzada contra os albigenses, que acabaram executados em 1321. Então, é um movimento que vai do século XII ao século XIII. Bom, em 1990, um grupo de medievalistas propôs uma nova tese para entender esse fenômeno dos cátaros, e mudando radicalmente essa versão tradicionalista que eu acabei de descrever aqui. Segundo esses autores, os cátaros simplesmente jamais teriam existido. Se os cátaros tivessem existido com uma dissonância religiosa dualista do seu tempo, eles teriam se juntado a outros grupos heréticos como os valdenses, o que não aconteceu. O termo cátaro ele é um termo que jamais aparece nos documentos do século XII e XIII no Languedoc. Os inquisitores eles se referem a essas pessoas como heréticos. Então, veja, ele não está negando que existiu ali um movimento naquela época, naquela região. Só que ele está questionando que essas pessoas tivessem essa doutrina, ou que fossem chamadas de cátaros. Membro dessa seita se designa eu sou cátaro, ou eu pertenço à igreja cátara. Esse termo ele vai aparecer mais perto ali nessa época, na região de Colônia, na Alemanha, mas não no Languedoc. Outro fenômeno interessante que acontece é que a documentação sobre esse movimento no século XII é praticamente inexistente. E no século XIII aumenta muito em volume, especialmente após o fim do movimento. Então, isso alimentou, segundo os céticos, né, a hipótese de que essa história toda dos cátaros ela foi montada de forma retrógrada, ou seja, com base naquilo que os inquisidores gostariam de encontrar, foi reconstruindo uma história de modo a enquadrar esses hereges em termos das heresias clássicas da literatura patrística.
Outro problema é que muitos dos relatos dos cátaros eles estão submetidos a diferentes tradições, né, do occitano para o francês, para o latim, e sofreram várias interpolações nos testemunhos. Foi a partir dos testemunhos é que foi montada o que seria a doutrina dos cátaros. Alguns desses testemunhos, como a chamada Carta de Niquinta, teriam sido simplesmente fraudados, né, segundo esses historiadores. Né? Nessa carta, o alegado bispo Bogomilo Nikitas teria se encontrado com líderes cátaros em 1167 para discutir o dualismo e a hierarquia da igreja. Bom, agora aqui o autor do Esotérica diz assim: o ceticismo de tais procedimentos inquisitoriais parece bastante razoável e que se ajusta, por outro lado, ao contexto mais moderno de caça às bruxas. Então, esses autores vão alegar que essa história ela vai sendo construída na medida em que vai se aproximando o período de caça às bruxas, que vem logo depois, que vem depois, alguns séculos depois. Margaret Murray, ela era uma antropóloga e arqueóloga britânica do século XX. Ela foi conhecida por suas teorias controversas sobre a bruxaria na Europa. Murray desenvolveu em 1921 a hipótese de que a bruxaria, especialmente durante os julgamentos das bruxas da Idade Média, era uma sobrevivência de antigos cultos pagãos, pré-cristãos. Essa teoria ficou conhecida como a hipótese da bruxaria como culto pagão e foi criticada e rejeitada posteriormente por muitos estudiosos. Então, a ideia de um movimento organizado de bruxas, liderado por mulheres, para se contrapor à igreja, fazendo pactos diabólicos e coisas do tipo, para destruir a igreja, é vista hoje como uma teoria conspiratória sem qualquer base factual. Não há qualquer evidência de que de fato existiram bruxas, exceto na mente dos inquisidores. Tá? Sobre essa teoria da Margaret Murray, tem esse livro aqui, História da Bruxaria, do Jeffrey Russell, que ele vai discutir essa questão. Ele fala aqui da Margaret Murray, com seu livro The Witch Cults in Western Europe, publicado em 1921, Culto das Bruxas na Europa Ocidental. Isso foi numa época em que o James Frazer estava publicando O Ramo de Ouro. Então, suas ideias sobre fertilidade estavam dominando toda uma geração de escritores. Então, o Fraser ele vai pegar todas essas lendas, histórias, narrativas sobre esses cultos pagãos, vai publicar o livro dele. Então, ela pegou essa onda daí e falou: olha, gente, aqui está a base da bruxaria, tá? Então, Murray argumentou que a bruxaria europeia era uma antiga religião de fertilidade baseada no culto de Dianos. Essa antiga religião sobreviveu à Idade Média e chegou ao começo do mundo moderno. Ela teria sido acolhida na literatura de ficção e essa tese daí acabou prosperando bastante, a tese da Murray. No entanto, o moderno saber histórico rejeita a tese de Murray com todas as suas variantes. Os estudiosos foram longe demais em sua rejeição de Murray, porquanto muitos fragmentos da religião pagã, de fato, indubitavelmente, apareceriam na bruxaria medieval. Mas subsiste o fato de que a tese de Murray, em seu todo, é insustentável. Por que razões? Primeiro, a religião original da qual Murray afirmou derivar a bruxaria era a religião de Dianos. Essa religião simplesmente nunca existiu. Ela foi criada pela Murray. Tá? Então, dois, mesmo que essa religião heterogênea de fertilidade tivesse existido, as provas de sua subsistência, de sua sobrevivência por tantos séculos, né, são não convincentes. Tá? Só por volta de 1300, 1000 anos após a conversão de Constantino, apareceu uma substancial coleção de provas acerca da bruxaria. Então, a bruxaria é algo que simplesmente desapareceu do mapa, tá? Só voltou a aparecer em 1300. Então, tem essa descontinuidade. Quarto, existem dois imensos hiatos de tempo nas provas. O primeiro é o que vai da conversão até o início da caça às bruxas. O segundo estende-se do final da caça às bruxas até a publicação de Aradia, de Leland, no final do século XIX. Entre as últimas décadas do século XVIII e as primeiras do século XIX,
não havia prova alguma sobre a existência de bruxaria. Nada de bruxaria como satanismo, nem bruxaria como antiga religião. Tá? Então, essas teses da Murray foram contestadas. Né? Então, segundo aqui o Esotérica, algo parecido teria acontecido com os cátaros. Tá? Então, os cátaros seria a mesma coisa que aconteceu aqui com essa história da bruxaria, mas numa escala muito menor. Os cátaros, os hereges lá, teriam existido apenas na mente dos inquisidores. Esses cátaros dualistas que seriam herdeiros da gnose. Essa história só existiu na cabeça dos inquisidores. O dualismo que se formou depois da extinção dos cátaros foi uma reação à perseguição a tais hereges. Então, de fato, existiu movimentos dualistas depois que os cátaros foram extintos. Então, foi uma reação. Mas a origem disso, dos cátaros como dualistas, isso seria uma invenção. Então, a perseguição é que criou os dualistas. O catarismo, portanto, é uma criação da imaginação inquisitorial. Mas, afinal, quem seriam esses tais hereges? Esses hereges, segundo esses autores, né, seriam dissidentes da igreja, que foram perseguidos da mesma maneira que seriam perseguidas as mulheres acusadas de bruxaria, mas essas mulheres não faziam parte de um movimento de bruxaria, que seria um antigo culto da fertilidade. Isso não teria esse tipo de organização. O Manual Inquisitorial de Bernard Guy tornou-se referência para enquadrar os hereges como diabólicos, de modo que a perseguição aos cátaros foi uma espécie de versão beta do que seria a perseguição contra as bruxas séculos depois. Esse movimento desses dissidentes seria desencadeado pela reforma gregoriana, no sentido de centralizar o poder da igreja, o que era visto como uma ameaça à autonomia dos clérigos lá na região do Lac e Gok. Então, houve alguns clérigos lá da região do Lac e Gok, tá, que estariam ligados ao conde de Toulouse, que eles de fato se rebelaram ali contra a igreja. A igreja reagiu perseguindo-os. E aí inventou que eles eram dualistas, de que eles tinham toda essa conexão com os gnósticos. Mas, na verdade, não havia nada dessa conexão, segundo esses autores. E aí, posteriormente, eles passaram a ser chamados de cátaros. Então, além disso, além dessa perseguição por conta religiosa, existia também a questão política da região do sul da França, que era dominada por esse conde de Toulouse. Então, a supressão do movimento teria também razões políticas, e a perseguição dos cátaros seria um mero pretexto para isso. O movimento em torno, o livro, né, em torno dos livros dos dois princípios, ele nasce após a perseguição. Aí o esotérico explica assim, mas por que eles haveriam de criar? Eles, então, criaram essa história. Esses que vieram depois criaram essa história. Mas como isso poderia ser possível? Bom, segundo ele, a sociologia explica isso, ou seja, minorias perseguidas, elas inventam histórias anteriores para justificar essa perseguição, que elas são vítimas. Então, é uma teoria conspiratória que se desenvolveu por um grupo para se vitimizar. Apesar desse movimento revisionista ser academicamente consistente, a versão tradicionalista é a que é predominante ainda hoje na cultura popular. Ou seja, a tese de que um grupo de cátaros foi perseguido pela igreja por serem dualistas, etc. Por que isso acontece? Bom, algo similar acontece, segundo aí o Esotérica, com o gnosticismo, que ele vai invocar aí autores como Michael Williams, que em 1996 publicou Rethinking Gnosticism, A Argument for Dismantling a Dubious Category. Esse autor, Michael Williams, ele argumenta que os valentinianos, eles eram cristãos, como qualquer outros. Então, inventou-se a história de que os valentinianos fossem gnósticos. Na verdade, eles eram cristãos.
Essa é a tese do Michael Williams. Ao que parece, existe um desejo profundo de que os cátaros e sua perseguição pela igreja, de fato, tenham acontecido. Porque a história representa ideias, porque essa história representa ideias potentes, ou seja, é um grupo que se coloca contra a igreja poderosa e que por ela é perseguido. E isso pode ser particularmente útil para ser instrumentalizado por grupos, movimentos neognósticos que se sentem também como perseguidos, se sentem à margem, de forma que toda essa história dos cátaros se mostra conveniente. Então, essa teoria revisionista dos cátaros que é apresentada pelo canal Esotérica aqui. Segue aqui embaixo todas as referências. Muito obrigado, então.